Bom dia, vamos para mais uma aula, tá? Para finalizar a semana. Lembrando que semana que vem começa o nosso recesso junino, então essa é a nossa última atividade, tá bom? Então vamos aqui para as correções do exercício da página 5 e 6, que foi onde a gente parou. Página 5, vamos começar com ela. Deixa eu voltar aqui. De acordo com os gráficos da página anterior, complete a frase com as palavras do quadro. Aí você tem duas palavras, populoso e povoado. Lembrando que a gente viu a diferença, né? Populoso se refere ao total de pessoas daquele lugar, tá? Aí, por exemplo, se ela tem um total de pessoas muito grande, muito populoso. Se tem um total de pessoas muito pequeno, pouco populoso. E povoado tem a ver com a densidade demográfica. Se a densidade demográfica for alta, é muito povoado. Se a densidade demográfica for baixa, pouco povoado. Aí tem, o Brasil, apesar de ser muito, tananã, é um país pouco, pois sua densidade demográfica é baixa. Os gráficos que eles falaram, certo? Para a gente observar. Ó, aqui tem um gráfico dos países mais populosos do mundo, populosos, ou seja, o total de pessoas. Que a China em primeiro lugar, depois a Índia, depois os Estados Unidos, depois a Indonésia. E em quinto lugar a gente tem o Brasil, tá? Só que em relação aos países mais populosos ou mais povoados, que em relação à densidade demográfica, nenhum desses países populosos são os mais povoados, certo? Ou seja, a densidade demográfica muda. Em primeiro lugar está Mônaco, segundo lugar Singapura, terceiro lugar Bahrein, depois quarto lugar Malta e em quinto lugar Bangladesh. Ou seja, o Brasil não está nem na quinta posição. O que a gente conclui? A gente conclui que o Brasil, apesar de ser muito populoso, que ele está em quinto lugar de número de pessoas, né? Ele é um país povoado, ele é um país pouco povoado, pois sua densidade demográfica é baixa, certo? O Brasil tem muita gente em alguns locais, mas a maior parte dos estados brasileiros tem poucas pessoas morando, e a gente viu isso naquele mapa, tá? A gente vai Organize um glossário com os conceitos demográficos que você aprendeu até agora. Demografia, densidade demográfica, população, população absoluta, população relativa, populoso e povoado. A primeira, demografia. O que é? Demografia é a área da geografia, gente, que estuda o comportamento e as mudanças que ocorrem dentro de uma população. Então, por exemplo, se aquela população está crescendo ou está caindo, se aquela população está em crise ou não está, se está entrando muita gente, se está saindo muita gente. Tudo isso a gente chama de demografia. Ela que estuda toda essa mudança, esse comportamento dentro de uma população, tá? O que é densidade demográfica? A gente viu isso na aula, que é o quê? Densidade demográfica é aquele índice, aquele cálculo que a gente faz entre o número de habitantes e o tamanho do território para a gente ter esse índice. E esse índice vai mostrar o quê? Mostra a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E a gente vê, se a gente tem aquele número alto por quilômetro quadrado, a densidade demográfica ela é alta. Se o valor for baixo, a densidade demográfica é baixa. População. População é o conjunto de pessoas dentro de um lugar, certo? Então, aquela quantidade de pessoas dentro de um lugar a gente chama de população. População a gente tem outros conceitos. População absoluta, que vai ser o quê? Vai ser o total de habitantes de um lugar, certo? A gente viu que tem 20 mil pessoas. Não importa se é rural, não importa se é urbana, são 20 mil. Ou seja, a população absoluta de Itanhaçu é 20 mil. E população relativa, gente, é igual à densidade demográfica. Toda vez que a gente fala assim, a densidade demográfica de um lugar é X, a gente viu que é 16, não foi? 16 por quilômetro quadrado. Então, a população relativa de Itanhaçu é 16 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Populoso significa uma população numerosa. Quanto mais populoso,
maior o número de pessoas dentro daquela população. Quanto menor populoso, menor o número de pessoas dentro daquela população. E povoadas significa população relativa. Se dentro daquele quilômetro quadrado a gente tiver poucas pessoas, ela é pouco povoada. Se dentro daquela população, daquele quilômetro quadrado a gente tem muitas pessoas, ela é bastante povoada, tá? Terceiro, compare a densidade demográfica de sua unidade da federação e de outros estados. A nossa unidade de federação é Bahia, certo? Que ela tem uma densidade demográfica de 24,82 habitantes por quilômetro quadrado. Então, dentro de um quilômetro quadrado, a gente tem 24. Aí eu coloquei outros aqui pra gente comparar. Fortaleza o quê? Era pra ser aí, ó, Ceará, gente. Fortaleza não é estado, né? Ceará, tá? Ceará. Pronto. Ceará. Ela tem o quê? 56,76 habitantes por quilômetro quadrado. Isso mostra pra gente que Ceará, ele é um estado muito mais povoado que a Bahia. Porque quando a gente fala de densidade, a gente usa a expressão povoado e não populoso, certo? O Pará é 6,7 habitantes por quilômetro quadrado. O Pará ele tem um território muito grande e poucas pessoas moram lá. Então, é muita terra para pouca gente. Ou seja, em relação à Bahia, ele é menos povoado do que o nosso estado. E São Paulo e Rio de Janeiro, que são as campeões, né, em número de habitantes, ele tem 166,23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ele é muito povoado em relação a esses três aqui. Aqui o gráfico, né, a página 6. A gente interpretou esse gráfico, que ele mostra a densidade demográfica no Brasil, espalhado no Brasil. Então, a gente vê aqui, clarinho são lugares pouco povoado, né? Então, clarinho são estados que tem pouca gente morando. E vermelho é onde mais tem gente morando, tá? Que a gente vê concentrações aqui no litoral. A gente aprende. Bora aqui. Quais áreas do país são densamente povoadas, ou seja, muito povoadas, superior a 100 habitantes? A gente vai ter as áreas próximas ao litoral e algumas capitais. São Paulo e Rio de Janeiro sendo as maiores. Vamos ver aqui, ó. Acima de 100. Então, a gente vai ter que olhar só onde tem vermelhinho, tá? Então, a gente tem, ó, vermelho aqui, ó. Em todo o litoral, a gente tem acontecendo essa coloração vermelha, tá? Então, próximas ao litoral. E algumas capitais, elas são bastante populosas. A gente tem mais vermelho aonde? A gente tem aqui em São Paulo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, certo? Então, elas são consideradas as maiores, onde tem mais gente morando. Quais áreas do país são menos povoadas? Aí a gente tem essa menos povoado na região norte, com exceção de Manaus e Belém, e o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, tá? Aqui, por exemplo, ó, a região norte, ela é muito baixa demograficamente, tá vendo? Menos de 1, ela é bem clarinha. Só Manaus aqui, que é bem populosa, é vermelho, tá vendo? Vermelho. E Belém aqui, que tem uma população também grande. Mas o resto todo é claro. E aqui, ó, no Mato Grosso, tá vendo? Bem clarinho também. E Mato Grosso do Sul tem uma região aqui também que é pouco populosa. Tocantins também, ó, tem uma região aqui. Então, essas são as regiões menos populosas do nosso, menos povoadas do nosso país. Qual densidade demográfica predomina na unidade da federação onde você vive? Vai variar. A maior parte ela é baixa, porém algumas áreas variam de 20 a 50 e no litoral ela é alta. Aqui, ó. A gente tem uma areazinha que é baixa, super baixa, menos de 1, tá vendo clarinho? Aí a gente tem uma maioria que é de 1 a 20, tá vendo tudo, a maioria da Bahia nessa coloração. E a gente tem uns pontos vermelhos aqui, ó, na área de Salvador, do Recôncavo Baiano, tá? Bem no litoral, que é alta. Mas a maior parte dela e outra parte está entre 50 e 100, ó, essas marronzinhas aqui, ó, entre 50 e 100. Mas a maior parte é baixa da Bahia, tá? A maior parte. Isso se atribui muito, gente, que a Bahia
é um dos estados com menos quantidade de água. Então, assim, a questão da educação, a Bahia ela não tem uma educação muito boa, certo? Em relação a recurso financeiro, não tem muito. A taxa de emprego é baixa. Então, assim, se torna menos atrativa para as pessoas quererem morar no nosso estado. Então, as pessoas vão procurar lugares onde ofereçam a melhor qualidade de vida do que dentro do nosso próprio estado. Essa área mesmo que é baixa aqui da Bahia, ó, ela tem um sertão muito forte. A caatinga é muito forte, tá? Então as pessoas passam bastante necessidade. Então, assim, elas deixam de procurar esses lugares, tá? Em sua opinião, que motivos podem explicar a ocupação desigual da população no território brasileiro? Ó, as pessoas, obviamente, procuram várias coisas que vão oferecer satisfação na sua moradia, né? Assim, então elas mudam para alguns lugares em busca de qualidade de vida, de emprego, de saúde, de educação, de comércio, de lazer. Se você pudesse morar num lugar que tivesse tudo isso, você ia querer ou não ia querer? Ia querer, certo? Então, por isso que elas buscam esses lugares. E esses lugares que mais vão ter isso aqui, esse conjunto aqui, vão ser lugares maiores, que tenham mais dinheiro circulando. Então, vão ser grandes capitais, tá? Como São Paulo, Rio de Janeiro, o Sul aqui, ó. Aqui, algumas capitais do nosso litoral, onde o comércio, ele é movimentado, certo? Então, circula mais dinheiro. E tem essa grande capital aqui de Manaus. Então, assim, as grandes capitais são sempre a fuga para essas pessoas que querem, né, obter um desses recursos. Então, a gente fecha e conclui nossas atividades dessa semana com essa correção e ficamos até a nossa próxima aula. Um beijo!